Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 10 de junho. Agora na Espanha, 9 horas e 56 minutos. No Brasil, 4 e 56 da manhã. Gente, vejam o DXY. Aqui eu estou no gráfico da Bitcoin, na direita, na esquerda é o DXY. Na sexta-feira, o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta e guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY sobe, a BTC cai e vice-versa. Na sexta-feira, o DXY tinha subido 0,80, chegou a subir mais de 1%, e hoje está subindo mais 0,26, é muito para o DXY. Ele acabou desenhando esse belo corpo real comprador. Diante desse cenário, fica a expectativa do DXY buscar até algo em torno de 105, 106, que seria a extensão dessa LTB, linkando os topos descendentes dessa cunha que o DXY está desenhando. Gente, vocês vão de convir uma coisa. O DXY subindo quase 1% na sexta e subindo mais 0,25 agora na segunda-feira, a BTC, em condições normais de temperatura e pressão, num cenário desse, já estaria tombando 5, 6, 7%, e basicamente a BTC está lateralizada. No gráfico de 4 horas, a gente segue dando vigência a essa cunha triangularizada. A VWAP semanal acabou recuando, estava lá em 70.100, recuou para esse patamar agora de 69.300. Nos 5 minutos, a gente está num range aprisionado com uma volatilidade ínfima. A BTC está presa entre 69.180 e 69.800 e pouquinho. A gente está basicamente repetindo aquele padrão desenhado lá no finalzinho de maio e começo de junho, até o dia 2, 3 de junho. A gente ficou num range muito curto, com a banda de volatilidade fortemente engolfada pela banda de volatilidade anterior, ou seja, isso aqui acaba redundando numa mega explosão. Isso aqui vai acabar redundando numa mega explosão ascendente, exatamente como aconteceu ali no fim de maio, começo de junho. Nos 6 horas, a gente segue dando vigência a essa sequência brutal de fundos ascendentes que vai acabar levando a BTC ao estresse do patamar de 72 mil dólares novamente. Gente, eu volto a repetir, tem muito pseudo influencer cripto reportando um viés de baixa, um viés de queda que não vai acontecer. A BTC está num amplo movimento de acumulação. Na verdade, ela está ostentando uma acumulação em torno da máxima do ciclo anterior, que no Bull Run de 2020-21 a BTC bateu 69 mil, e agora a BTC está acumulando ali por várias semanas. Vamos botar aqui a BTC no gráfico semanal. Deixa eu botar a Bitcoin aqui no gráfico semanal. Ela está por várias semanas acumulando no patamar da máxima do último ciclo. Esse aqui foi o patamar da máxima do último ciclo. A BTC basicamente já superou a longevidade de acumulação no patamar da máxima do último ciclo, ostentado no Bull Run de 2017 e 2018, que foi o Bull Run mais violento, que levou a BTC de 1.000 para 20 mil dólares. É muitíssimo provável que essa pernada impulsiva que vai suceder essa acumulação em torno da máxima do último ciclo leve a BTC para um patamar mínimo de 100 mil dólares nessa pernada. Tem pseudo-influencers e analistas criptos reportando queda, que a BTC vai voltar para 62, depois para 58. Não vai! O Bitcoin está basicamente acumulando em torno da máxima do ciclo anterior. Ou seja, existe um efeito elástico sugando o preço da BTC para esse patamar de 69. A BTC pode até dar mais uma agulhadinha ali para 68, que é aquele range dos 5 minutos. Ela pode dar mais uma agulhadinha ali para próximo de 68, 68.900, que aí cumpriria o script desse range, mas ela não tem força para cair, porque existe aqui no semanal um efeito elástico sugando a Bitcoin em torno da máxima do último ciclo. Na verdade, a Bitcoin está acumulando para explodir. E os dados on-chain, na verdade,
não dizem outra coisa. Agora eu vou para os fatos. Baleias seguem devorando e acumulando BTC como nunca. O número de public addresses com mais de 1.000 BTCs pela primeira vez estourou 2.000 public addresses. Gente, são mais de 2.000 public addresses que possuem mais de 1.000 bitcoins. 1.000 bitcoins hoje são 69 milhões de dólares. Só que o número de public addresses ativos na rede, vamos botar aqui no número de public addresses ativos, ou seja, que possuem mais de 0.01 BTC, explodiu para 12.612.000 public addresses, 1.000 endereços ativos na rede, na blockchain da BTC. Ou seja, gente, nesse cenário de acumulação, as baleias estão devorando Bitcoin e tem gente defendendo um viés de baixa. Meus senhores, não tentem enxergar esse momento como uma grande oportunidade. A dominância, mesmo com esse avanço das últimas horas, ela não conseguiu voltar para a canaleta virtual de alta. Lembrando que a dominância já quebrou essa LTA. Ela já vai enveredar por um viés de baixa que vai cair para 30%. Lembrando, mais uma vez, que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que as altcoins vão se valorizar de forma mais exponenciada. Ou seja, o market cap das altcoins vão ocupar um espaço maior dentro do market cap de todo mundo cripto, com a retração, com a queda da participação do market cap da BTC dentro do market cap de todo mundo cripto. Então eu volto a alertar os senhores: não caiam na cantilena dos cavaleiros do apocalipse. O que está acontecendo é uma longeva e lateralização da BTC em torno da máxima do ciclo anterior. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque o market cap das altcoins vai explodir para pelo menos 2 trilhões na próxima pernada em que a BTC estressar 72 mil, e tem muita gente desperdiçando o que seja talvez a última, talvez essa seja a última janela temporal de embarque para quem quer surfar aqueles vezes 15, vezes 20, já que muitas altcoins vão entregar isso em termos de retorno. Ainda nos fatos, ETFs de BTC sugaram em uma semana, na semana passada, 2 meses de mineração de BTC. Ou seja, o fornecimento, a criação de BTCs equivalente a 2 meses de mineração. Lembrando que depois do halving, que aconteceu há 60 dias atrás, a cada bloco são produzidas 3 BTCs por bloco, depois do halving. Antes do halving eram 6, agora são 3. E só na última semana, os ETFs de BTC no mercado à vista engoliram o equivalente a 2 meses de mineração de Bitcoin. Se isso não é colapso na oferta, que vai gerar aquela pernada parabólica explosiva para 6 dígitos, eu não sei o que é. E a rede Polkadot vai se consolidando como o ecossistema mais apropriado para a tokenização de ativos do mundo TradeFi. O RWA, Real World Assets Tokenization, encontrou na rede Polkadot a arquitetura perfeita para esse processo. A arquitetura da Polkadot, projetada para garantir interoperabilidade e alta escalabilidade, é a ideal para a tokenização de ativos como imóveis, commodities, propriedades industriais e até obras de arte. Essa tendência de consolidação do ecossistema, quando eu falo Polkadot, é Polkadot Kusama, já que a Kusama nasceu como um sandbox, né, um canário da rede Polkadot, uma rede de testes, mas acabou sendo autogovernada pelos holders de KSM, que definem os destinos daquele ecossistema. Mas a Polkadot está se sedimentando como o ecossistema da Web3 perfeito para a tokenização de ativos do mundo real. Quando chegarem a tokenização de ativos do mundo TradeFi, tipo Petri 4, que provavelmente vai ser tokenizada pela B3 na blockchain do Banco Central do Brasil, o Drex,
Provavelmente, smart contracts vão bloquear as Petri4 tokenizadas no Drex. Um smart contract vai bloquear e embrulhar a Petri4 na rede Polkadot, em alguma parachain da Polkadot. E aí, meus amigos, quando isso acontecer, aquela pernada que vai levar o market cap das altcoins para trilhões de dólares, vamos botar aqui no market cap, hoje todo o market cap das altcoins está em 1.09 tri. Isso aqui, na próxima vez que a BTC estressar 72, vai encostar em 2 trilhões. E quando a BTC rumar em direção aos 6 dígitos, vai facilmente buscar 7, 8 trilhões. Só que quando o Banco Central do Brasil colocar o Drex full operacional e uma Petri4 puder ser transferida direto do meu Public Address, que provavelmente vai ser o meu CPF ou o meu CNPJ, para o Public Address do comprador, que vai ser o CPF ou o CNPJ do destinatário, e o mercado perceber, olha, o futuro chegou, olha a revolução, dá para transferir Petri4 sem uma XP, sem uma corretora. Gente, quando esse pessoal começar a chegar, vocês podem ter certeza que a liquidez bloqueada lá nas DeFis, que hoje está em 100 e poucos bi, vai explodir para trilhões. Só uma Nvidia e uma Microsoft tokenizadas, embrulhadas numa parachain da Polkadot, elevaria o TVL bloqueado das DeFis. Só essas duas empresas levaria para 6 trilhões. A Nvidia vale 3, a Microsoft vale 3. Se colocar Microsoft, Apple, Nvidia, já dá 10 trilhões. Isso vai acontecer em poucos meses. E tem gente vendendo criptoativos. Gente, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu selecionei, eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, é um consenso entre os economistas, o Fed não vai mudar as taxas de juros na reunião agora da super quarta-feira. Começa dia 11, termina dia 12, quarta-feira. Essa semana tá muito emocionante, tem IPC, tem decisão da taxa básica de juros. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E uma reportagem na Reuters muito interessante, que eu recomendo que os senhores leiam inteira. Como os Estados Unidos estão desafiando o mundo a encontrar uma alternativa ao dólar norte-americano. Essa reportagem questiona os métodos norte-americanos usados com eficiência para destruir o dólar. Começou com aquela onda de bloqueios e freeze contra as reservas cambiais russas. Quando o americano ele diz que o saldo em dólares de um estado soberano como a Rússia está congelado, é como se ele dissesse, olha, vocês têm lá o teu saldo em dólar, mas se vocês não seguirem a cartilha aqui da Casa Branca, do tio Sam, eu vou lá e meto um freeze e congelo aquela porcaria. É basicamente isso que os americanos estão fazendo. Eles estão dizendo que o dólar vale enquanto vocês puxam o nosso saco, do tio Sam. E não vale nada se vocês não seguirem a cartilha norte-americana. O freeze, o congelamento que as autoridades americanas impuseram às reservas cambiais russas, quase 200 bi de ativos russos congelados mundo afora, acendeu um alerta em Pequim, que está desovando o Treasury. As pessoas não... sei, de vez em quando sai uma notinha na Bloomberg, ou na Zero Hedge, dando conta de uma possível mãe de todas as crises, que é uma falta de liquidez no mercado obrigacionista norte-americano. Vai chegar um momento em que ninguém... Porque uma rodada de venda de treasuries e bonds é uma rodada de trilhões de dólares. Vai chegar um momento e não há tanto... Os BRICS, por exemplo, não estão comprando mais treasuries e bonds como compravam. E outra... Vai chegar um momento que só quem vai comprar treasuries e bonds vai ser o próprio Fed, o próprio Banco Central norte-americano. E vai ser uma operação Zé com Zé, ou seja, é o próprio americano comprando coisa dele mesmo. E aí o balanço patrimonial do Fed vai lá para as cucuias, já tá quase flipando o próprio PIB norte-americano. E aí, meus amigos, isso para a BTC é o melhor dos mundos.
É uma insanidade o sujeito estar se desfazendo dos seus ativos criptográficos diante de uma reportagem como essa na Reuters, dizendo que o americano está destruindo o dólar norte-americano numa estratégia muito eficaz. Só que a pergunta que não quer calar é: será que o americano tem uma carta na manga e essa carta pode eventualmente até ser o Bitcoin? O Donald Trump, num podcast há 3 semanas atrás, 2, eu até falei aqui no canal, disse que estava pensando em recuperar a reputação e a dignidade do dólar com o Bitcoin. Gente, agora, nesse ciclo, os banqueiros estão acumulando BTC. Agora já estão falando, o Arthur Reis já disse, o fundador da BitMEX, bilionário, visionário, já disse que nesse ciclo ainda, bancos centrais ocidentais importantes vão aportar no Bitcoin. E tem gente se desfazendo dos seus ativos criptográficos. Eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, porque essa mega revolução, e vai ser provavelmente a maior transferência de riqueza desse século, tá acontecendo sob os nossos olhos, e tem supostos influencers cripto mandando o sujeito vender. É uma bizarrice. E a Rússia confirmou que vai retaliar o apoio logístico americano à Ucrânia e vai efetuar exercícios militares nas Caraíbas, ali no Caribe cubano, com o apoio da Venezuela. A Cuba confirmou a chegada de pelo menos um submarino nuclear russo para o Caribe nessa semana. O Kremlin confirmou que o exercício militar vai acontecer nos próximos 10 dias. O exercício militar vai implicar a mobilização de navios de guerra, contando com o apoio de Cuba e Venezuela. O governo cubano confirmou na quinta-feira que chegarão até 12 de junho pelo menos 3 navios russos e um submarino nuclear à Havana. Gente, se é a crise da Baía dos Porcos 2.0, eu não sei. Mas se o russo tá mandando submarino nuclear com ou sem ogiva pro litoral cubano, não é segredo para ninguém que o mundo tá virado numa só falta um estopim para tudo explodir. Tá virado numa hecatombe nuclear. O fato, gente, é que as pessoas não estão ponderando uma dimensão cibernética de todo esse imbróglio geopolítico que está acontecendo no mundo. As pessoas acham que vão acordar todo dia e olhar o saldo delas no Banco do Brasil, ou no Nubank, ou no Itaú, e a Web 2 vai estar lá funcionando bonitinha. Gente, a Web 2 é uma força computacional absolutamente centralizada. Você só consegue acessar o seu app do Itaú, do Nubank, do Banco do Brasil, porque essas corporações gastam milhões e milhões de dólares com a AWS, a Amazon Web Services. É só olhar ali no transparência.gov.br para ver quanto que o Tesouro Nacional gasta para manter o site da Receita Federal no ar, com esses milhares, milhões de acessos com a AWS. É uma insanidade o sujeito não poder ponderar o quão fácil é derrubar a Web 2. E o mundo vai perceber o valor de uma força computacional descentralizada por bem ou por mal. É muito provável que por mal. E aí o sujeito vai acordar e vai olhar a Web 2 fora do ar, vai ver que aquele saldo não existe, porque se o russo resolve, por exemplo, cortar 3 cabos submarinos, um no norte do Atlântico, 2 ali já tá mandando submarino nuclear pro Atlântico, e 2 no Atlântico e pelo menos um ali no Pacífico, pronto, a Web 2 acabou. E agora, uma força computacional descentralizada não é passível de ser derrubada de forma tão fácil quanto a força computacional descentralizada, como é o caso da Web 3, não é passível de ser derrubada de forma tão ridícula quanto a Web 2, que tem lá 3, 4 data centers do Alphabet, Google, AWS, o sujeito vai lá e derruba.
não está, muita gente não está ponderando. Eu só vi uma reportagem na Zero Red há um mês e meio, 2 atrás, dando conta dessa dimensão cibernética de um conflito. Não é à toa que bancos estão encarteirando Bitcoin justamente para fazer um hedge em relação a uma eventual dimensão cibernética desse imbróglio geopolítico. Gente, a BTC aqui no diário, no 6 horas... No diário a gente segue transitando pela banda superior do canal de Keltner. É inacreditável como alguém consegue sustentar um viés baixista para um ativo que ora tá por cima das 3 linhas, ora tá pela banda superior, com as 3 linhas fortemente emborcadas para cima, na projeção a nebulosidade esverdeada abrindo a chamada boca de jacaré. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Binance Coin, Agix, Atom, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.